Desde os tempos mais remotos, os seres humanos têm encontrado e supostamente usado artefatos de origem desconhecida que destoam do restante dos instrumentos comuns à sua época. Segundo algumas pessoas, essas seriam provas cabais de que não só não estamos sozinhos no universo, como a humanidade provavelmente teve uma ajudinha de seres vindos de outros planetas para avançar no desenvolvimento de nossos conhecimentos e tecnologia. Esses possíveis indícios que corroboram com essas teorias vão desde livros escritos em línguas desconhecidas, representações iconográficas, como pinturas e esculturas que retratam seres humanoides e tecnologias futuristas, ou mesmo relatos de pessoas anônimas ou famosas que supostamente teriam tido contato com seres extraterrestres ou acessado algumas provas em locais secretos. Hoje vamos trazer para você alguma dessas evidências que possivelmente comprovam que fomos contactados e influenciados por civilizações alienígenas. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, dizendo para a gente qual delas você mais gostou e acha mais provável de estar certa. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar com o Vaimanika Shastra, um antigo tratado sânscrito que revela conhecimentos tecnológicos surpreendentemente avançados para a época. Ninguém sabe ao certo, mas este documento pode ter sido produzido por volta do ano 500 a.C. e descreve veículos aéreos incrivelmente sofisticados, conhecidos como vimanas, ou carros dos deuses, que viajavam pelos céus antigos da Índia. Essas máquinas eram construídas com materiais, no mínimo, revolucionários para a época, compostos por ligas metálicas resistentes e leves, incluindo um composto especial produzido a partir da mistura de cobre com outros elementos. Essa estruturação singular conferia aos vimanas uma resistência excepcional que, aliada aos desenhos cuidadosamente projetados, permitia que eles suportassem forças aerodinâmicas durante o voo. Você pode se perguntar, ok, mas como essas aeronaves antigas se moviam? Por mais incrível que possa parecer, a propulsão dos vimanas era baseada em princípios avançados de produção e utilização de energia, vinda de fontes altamente concentradas e eficientes. Por isso, as aeronaves seriam capazes de atingir velocidades incríveis, superando em muito qualquer tecnologia conhecida em sua época. Na mesma linha, o controle e a navegação dessas máquinas eram igualmente inovadores, contando com sistemas de estabilização e direção baseados em mecanismos sofisticados e modernos, como giroscópios e equipamentos eletromagnéticos. Esses sistemas permitiam ao mesmo tempo viagens suaves e duradouras e manobras rápidas e precisas. Como se não bastasse tudo isso, o Vaimanika Shastra detalha sistemas de armamentos integrados aos vimanas, demonstrando um alto nível de complexidade e inovação em artigos militares. As aeronaves eram equipadas com instrumentos energéticos que poderiam funcionar como lançadores de projéteis ou formando escudos de defesa. Isso poderia produzir formidáveis batalhas aéreas que, pelo menos para mim, iriam se parecer muito com um filme de Guerra nas Estrelas. Os estudiosos que acreditam na veracidade do Vaimanika Shastra argumentam que os escritos são uma prova de que a antiga civilização hindu era muito mais avançada do que se pensava. Para outros, todos esses conhecimentos desafiam nossa compreensão tradicional da história da tecnologia.
A única explicação plausível seria o fato de que esses segredos tecnológicos foram passados de uma civilização ancestral altamente avançada, desaparecida há milhares de anos, para logo em seguida serem registrados nos textos sagrados na Índia. Outras evidências de tecnologias modernas usadas em civilizações antigas podem ser encontradas em hieróglifos do Egito Antigo. Como sabemos, os egípcios são rodeados por teorias que buscam compreender os mistérios envolvidos nos seus conhecimentos e técnicas, que eram evidentemente avançados para a época. Talvez o maior exemplo disso seja, claro, as pirâmides. No entanto, existem outros achados que validam ainda mais essas suposições. Os hieróglifos misteriosos de Ábidos, cidade repleta de antigas ruínas do Egito, tem intrigado arqueólogos e entusiastas da teoria dos antigos astronautas por décadas. Essas inscrições enigmáticas, aparentemente datadas de milhares de anos atrás, apresentam formas notavelmente semelhantes a veículos modernos, como helicópteros, submarinos e dirigíveis. A teoria dos antigos astronautas sugere justamente que a humanidade tenha sido influenciada ou assistida por seres extraterrestres em sua trajetória de desenvolvimento tecnológico. Os hieróglifos de Ábidos, assim como as máquinas voadoras hindus, são vistos como uma das várias provas que apoiam essa ideia. Como não há evidências de que os egípcios utilizassem máquinas como essas para se locomover ou auxiliar em suas construções, por exemplo, os entusiastas propõem que essas representações mostrariam, na verdade, os veículos utilizados por essas outras civilizações, os visitantes, mas que só foram realmente produzidas e usadas por nós séculos mais tarde, em um tempo mais contemporâneo. Alegadamente, os hieróglifos se assemelham a helicópteros, submarinos, dirigíveis, como nós os conhecemos. No entanto, cientistas atribuem essa semelhança a um fenômeno conhecido por pareidolia, mecanismo pelo qual nosso cérebro interpreta um conjunto de informações, como traços e formas, ou desenhos em nuvens, por exemplo, como uma figura semelhante a nós, mesmo que originalmente não seja aquilo que esteja sendo representado de forma intencional. Segundo os arqueólogos, a verdadeira explicação por trás das imagens, que parecem veículos modernos, tem a ver com os legados de diferentes governantes. No Antigo Egito, era comum que os hieróglifos fossem reesculpidos ao longo do tempo, especialmente quando um novo faraó assumia o poder. Assim, a imagem do helicóptero seria o resultado da reutilização da pedra esculpida ao longo do tempo. E o que você acha sobre isso, hein? Será? Escreve para mim. Outro lugar em que podemos constatar a representação de OVNIs ou de influências extraterrestres são em pinturas religiosas antigas. Alguns exemplos são o Milagre da Neve, de 1428, a Madonna com São Giovannino, do final dos anos 1400, a Crucificação de Cristo, de 1350, e a pintura O Batismo de Cristo, de 1710. O Milagre da Neve, uma obra do artista italiano Masolino, retrata uma nevasca inusitada sobre Roma, em pleno verão. Nela, vemos Jesus e a Virgem Maria sentados em uma nuvem em forma de disco, escoltados por uma formação de pequenas nuvens semelhantes. Essa representação levanta a hipótese de que seres de outro planeta estavam testemunhando o evento miraculoso retratado na pintura. A Madonna de São Giovannino mostra um objeto voador que passa por trás do ombro da Mãe de Deus. Atrás, em último plano, aparece um homem
que observa o OVNI, que se assemelha à representação moderna das naves alienígenas, levando-nos a questionar os motivos para essas entidades cósmicas serem representadas com as figuras religiosas. Na obra A Crucificação de Cristo, por sua vez, são observados 2 objetos voadores dispostos nos cantos opostos da pintura. O mais curioso é que as naves parecem ser pilotadas por personagens vestidos com o que parecem ser trajes espaciais, que, ao contrário dos seres divinos, não foram representados com auréolas, dando margem à representação de que viriam de outro planeta. Já na pintura O Batismo de Cristo, uma obra do pintor holandês Aert de Gelder, é retratado um objeto discoide que emite vários feixes de luz em direção ao local onde Jesus é batizado, por seu primo João Batista. A imagem aparenta retratar uma raça alienígena que se utiliza de sua tecnologia avançada para testemunhar esse evento sagrado aqui na Terra. Bom, por mais complicado que seja comprovar possíveis evidências de contatos ou influências de seres de outros planetas em nossa civilização, o assunto se agrava um pouco mais quando lidamos com fatos ou representações religiosas. É claro que nosso objetivo não é ofender a crença de ninguém. Por isso, não estamos chegando a conclusões precipitadas, apenas apresentando os fatos e levantando o debate. Embora essas representações possam parecer estranhas e deslocadas de seus propósitos, é importante lembrar que elas foram concebidas em épocas em que as pessoas não tinham conhecimento científico necessário para explicar fenômenos aéreos incomuns. Além disso, muitos artistas usam de sua liberdade poética para transmitir mensagens ocultas ou para representar ideias abstratas. Portanto, é possível que esses objetos voadores tenham sido incluídos nas obras por razões simbólicas ou metafóricas, quem sabe? Ou poderiam, inclusive, serem produtos do fenômeno da pareidolia que vimos anteriormente. Quem sabe, não é? Outra descoberta que desafia as noções convencionais da história e evolução humana são as pedras de Ica. Descobertas no Peru, elas formam um conjunto de rochas do tipo andesito, que contém descrições de dinossauros e de tecnologias avançadas, que levantam questões fascinantes sobre a possibilidade da influência extraterrestre em uma antiga civilização humana. As gravuras nas pedras de Ica retratam seres humanoides com características peculiares, como cabeças alongadas e olhos grandes, que se assemelham anatomicamente aos típicos extraterrestres descritos em relatos modernos. Além disso, as imagens representam cenas que descrevem tecnologias avançadas, como aeronaves e conhecimentos médicos que possibilitavam cirurgias complexas que estariam além da capacidade tecnológica dos povos antigos. Elas foram supostamente descobertas em uma caverna próxima de Ica, no Peru. Um médico peruano foi presenteado por um amigo com uma pedra que deveria ser usada como peso de papel. Essa pedra continha uma imagem esculpida de uma ave mitológica e, por ter interesse na pré-história peruana, o médico passou a colecioná-las. O acervo floresceu, atingindo mais de 10.000 pedras na década de 1970. Embora algumas pessoas relatem que as pedras tenham milhares de anos e sejam consideradas por alguns como evidências da existência de civilizações antigas avançadas, a comunidade científica tem suas dúvidas. Inclusive, alguns estudos e testes foram feitos e demonstrando que o material não era legítimo. Levou à prisão um dos envolvidos na apresentação das rochas à mídia, que confessou ter feito os desenhos
com uma broca de dentista. Contudo, os entusiastas defendem a veracidade da descoberta e pregam que esses exames são falsos e visam apenas silenciar as provas e seus porta-vozes. Agora, uma possível evidência que intriga muitos especialistas pelos mistérios que começam pela impossibilidade de interpretação, pois pode ser um documento escrito em uma linguagem alienígena que, por motivos óbvios, não é compartilhada com nenhuma língua terrestre. O manuscrito Voynich. Trata-se de um livro ilustrado com cerca de 240 páginas, datado do século XV, que contém o conteúdo incompreensível, ganhando a alcunha de O Livro que Ninguém Consegue Ler. Descoberto na Polônia em 1912 pelo livreiro norte-americano Wilfried Voynich, o manuscrito nunca foi comprovadamente decifrado, e nenhuma das muitas hipóteses propostas ao longo dos anos pôde ser confirmada. O volume, escrito em pergaminho de vitelo, é relativamente pequeno, 16 centímetros de largura, 22 centímetros de altura e 4 centímetros de espessura. São 122 folhas, num total de 204 páginas. Estudos consideram que o original teria 272 páginas em 17 conjuntos de 16 páginas cada. Outros falam em 116 folhas originais, tendo uma se perdido com o tempo e a constante manipulação. Ao que tudo indica, analisando o desalinhamento à direita no fim das linhas, o texto é escrito da esquerda para a direita e não tem sinais de pontuação. Uma teoria bastante popular é que o manuscrito Voynich é, na verdade, uma comunicação codificada de origem alienígena. As representações das plantas e seres estranhamente estilizados poderiam ser símbolos complexos que contêm mensagens ocultas de uma civilização oriunda de outro planeta que não a Terra. A linguagem indecifrável do manuscrito seria, portanto, uma tentativa de ocultar informações cruciais dos olhos da humanidade. Poderia ser uma criptografia complexa usada para garantir que apenas aqueles com um entendimento avançado da linguagem poderiam decifrar os segredos contidos neste manuscrito. Outra possibilidade é que o manuscrito seria uma enciclopédia alienígena de conhecimento avançado, contendo informações sobre ciência, tecnologia e medicina que estão além da compreensão humana. Então, os dados não necessariamente estariam criptografados, apenas seriam incompreensíveis mesmo às nossas limitações de entendimento. As ilustrações de equipamentos estranhos e supostas plantas e animais desconhecidos poderiam ser representações de tecnologia e criaturas de mundos diferentes ou distantes. Os críticos argumentam que o manuscrito Voynich é simplesmente uma elaborada obra de arte criada por alguém com habilidades artísticas excepcionais. No entanto, aqueles que acreditam na teoria alienígena insistem que a complexidades e peculiaridades do manuscrito vão muito além das capacidades humanas. Outra prova de que seres de outros mundos estariam entre nós é a famosa e enigmática esfera dos Betz. O objeto é uma esfera de metal com 20 centímetros de diâmetro e pesa aproximadamente 10 quilos, que foi descoberta em 27 de março de 1974 pela família Betz, em Fort George Island, Flórida. O objeto era intensamente magnético e exames de raio-x revelaram, aliás, 3 formas esferodais dentro da bola. Ela possuía 4 polos magnéticos diferentes, 2 positivos e 2 negativos, que não eram concêntricos. Por suas características peculiares, que dificilmente seriam produzidas por tecnologias humanas, ainda mais naquela época, a família entrou em contato com a Marinha Americana para apresentar a esfera, mas foi
rejeitada em um primeiro momento por serem desacreditados pela entidade governamental. Vários dias depois, um dos integrantes da família estava tocando violão em sua casa e a esfera pareceu reagir ao som do instrumento, fazendo um barulho latejante que assustou o cão da família. Mais tarde, notou-se que a esfera rolava sozinha e até parava sozinha e mudava de direção. Fazendo experimentos amadores, os parentes perceberam diversas manifestações estranhas, como se a bola tivesse vida própria. O intrigante é que a esfera dos Bats emitia frequências sonoras que pareciam estar fora do espectro humano audível, levantando a possibilidade de que possa estar emitindo sinais de comunicação com alguma inteligência superior, possivelmente de origem extraterrestre. As pessoas, então, passaram a especular a possibilidade da esfera ser um artefato deixado por uma civilização alienígena avançada, uma sonda de reconhecimento ou mesmo uma cápsula de transporte interdimensional. A hipótese de que essa tecnologia é de origem extraterrestre ganhou força ao considerar suas propriedades físicas inexplicáveis e seu material único. Mais tarde, o objeto finalmente chamou a atenção dos militares, que passaram a realizar exames mais profundos. Eles constataram que ela tinha uma resistência incomum. Havia sido feita com um material muito peculiar, além de realmente tentar se comunicar com seu meio. Apesar disso, boa parte das descobertas não foram divulgadas. O objeto teria sido confiscado e a família silenciada. Tudo, supostamente, tentando manter o sigilo das supostas descobertas. O que será, hein, que eles estavam tentando esconder? O que você acha? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Te vejo logo mais. Um grande abraço. Tchau. Há pouco tempo, oficiais da Segurança Nacional dos Estados Unidos apresentaram um relatório ao Congresso norte-americano sobre investigações a respeito de uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados. Esses relatórios apontam que os pilotos da Marinha dos Estados Unidos e outros militares têm observado objetos voadores misteriosos por décadas. Isso fez surgir até uma força-tarefa da Marinha que analisou 144 avistamentos feitos entre 2004 e 2021 por funcionários do governo dos Estados Unidos. De fato, o Pentágono não sabe o que são, pois não há evidências de que os objetos tenham sido enviados por extraterrestres. Mas o relatório, exigido pelo Congresso dos Estados Unidos como parte da Lei de Autorização de Inteligência Nacional de 2021, confirma que os avistamentos permanecem não identificados. Os investigadores norte-americanos não usam mais o termo OVNI. Bom, na verdade, o novo termo que eles usam para se referir a esse tipo de coisa é a sigla em inglês UAP, que significa Fenômeno Aéreo Não Identificado. Toda essa atenção a esse tipo de coisa indica que as misteriosas aparições passaram a ser levadas a sério pelo governo dos Estados Unidos. A prova da seriedade do governo norte-americano em relação a este assunto são as audiências que estão acontecendo na Câmara dos Deputados. Na verdade, a última reunião se tornou histórica pelo fato de um ex-militar do Exército dos Estados Unidos ter feito uma revelação surpreendente sobre o país. Vem comigo, que eu te conto todos os detalhes dessa história. Bom, no dia 26 de julho, a Câmara dos Deputados se reuniu para falar de OVNIs, ou melhor, UAPs, e escutar os relatos de pessoas que presenciaram avistamentos. Calma.
Ninguém apresentou homenzinhos verdes ou discos voadores nunca vistos antes. Mas o que foi dito neste local deixou muita gente em alerta e mostrou que os avistamentos misteriosos merecem atenção nos níveis mais altos do governo. Durante as horas e horas de relatos, 3 pessoas detalharam os bizarros encontros com objetos que desafiavam a física e contaram sobre pilotos com medo de falar, material biológico recuperado de embarcações e supostas retaliações contra os denunciantes. Sabe o que é mais assustador? Todos os relatos deixaram claro que os fenômenos anômalos eram uma ameaça potencial à segurança nacional. Um dos primeiros a fazer o relato foi o comandante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, David Fravor. Para quem não se lembra, em 2017, foi divulgado um vídeo gravado em 2004, em que 2 pilotos de caça da Marinha capturaram imagens de um objeto circular transitando perto da água no Oceano Pacífico, a cerca de 160 quilômetros da costa americana. Um desses pilotos era justamente David Fravor, que relatou que o objeto acelerava a uma velocidade que nunca tinha visto na vida. Na época, o Pentágono não explicou as conclusões da sua investigação ou deu detalhes do que exatamente aconteceu nos vídeos. Na reunião do dia 26, ele voltou a falar sobre o episódio, relatando que a tecnologia que eles viram era muito superior a qualquer coisa que temos hoje ou pretendemos desenvolver nos próximos 10 anos. Se o cara que presenciou os avistamentos disse isso, quem somos nós para pensar que ele está mentindo, não é mesmo? Então, porém, o relato mais assustador foi um ex-oficial da inteligência da Força Aérea, chamado David Grush. Ele deixou claro que funcionários do governo haviam escondido informações e punido denunciantes. Só que, por causa das leis de sigilo, ele não poderia detalhar mais coisas diante do público. Mas quais informações são essas? Quais denunciantes eles puniram? Uma deputada republicana da Carolina do Sul fez esses mesmos questionamentos. Ela pediu a Grush que explicasse o que ele sabia sobre os supostos corpos não terrestres e se materiais biológicos foram recuperados de qualquer possível resquício de OVNI que teria sido recuperado pelo governo. E adivinha qual foi a resposta? Sim. Grush confirmou que materiais biológicos vieram com algumas dessas recuperações. A deputada então perguntou se eram humanos ou não humanos. A resposta foi o que deixou não só todos que estavam no local perplexos, mas meios de comunicação de todo mundo. As palavras de Grush foram as seguintes: não humano. E essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto sobre o programa com quem conversei. Posteriormente, ao responder outra pergunta, ele disse que, apesar da polêmica afirmação, ele também disse que nunca tinha visto pessoalmente um corpo alienígena. Como consequência, as testemunhas pediram um processo de denúncia oficial para militares ou membros do público relatarem avistamentos inexplicáveis. Outro ex-oficial, chamado Ryan Graves, que era piloto de caça da Marinha norte-americana, também foi uma das testemunhas ouvidas na reunião do dia 26. Ele fez uma afirmação curiosa, que fez muita gente pensar que o governo dos Estados Unidos abusa do poder para calar as pessoas. Segundo Ryan, é preciso criar um sistema em que os pilotos possam relatar sem perder seus empregos. A reação dos políticos também
animou as testemunhas. O Congresso parecia ansioso para conceder esse pedido até o final da sessão. E um democrata da Califórnia disse que os OVNIs, sejam eles quais forem, podem representar uma séria ameaça para as nossas aeronaves militares e civis, e isso deve ser entendido. Ele completou que é preciso encorajar mais relatórios, pois quanto mais entendermos, mais seguros estaremos. Enquanto a maioria dos políticos ficaram impressionados com os relatos, outros questionaram e lançaram dúvidas no conceito de que os pilotos viam objetos alienígenas. Um deles afirmou que achava difícil acreditar que seres que poderiam viajar bilhões de quilômetros para chegar até nós seriam incompetentes o suficiente para cair na Terra. Também foi questionado se algum dos OVNIs poderia realmente ser criado por empreiteiros militares ou pertencer a programas de agências secretas que outras entidades governamentais haviam ocultado. O fato é que a aceitação pública de Washington dos OVNIs como uma questão política muda completamente a maneira de vermos esses casos de avistamentos. Se antes só aconteciam reuniões sombrias entre as pessoas mais poderosas, hoje essas reuniões, ao menos parte delas, se tornaram públicas, indicando que essa discussão não é apenas mais uma coisa de teóricos da conspiração e lunáticos. É também um assunto que está sendo debatido entre os políticos dos Estados Unidos. Todas essas histórias se tornaram assunto de segurança nacional em 2017, quando o The New York Times noticiou a existência de um programa secreto do Pentágono para investigar fenômenos aéreos não identificados. Na época, foram publicados os já citados vídeos mostrando encontros inexplicáveis com OVNIs. Desde então, os militares dos Estados Unidos passaram a reconhecer esses encontros, porém, se recusaram a especular sobre suas origens. Diante desse cenário, o assunto OVNIs se tornou cada vez mais recorrente nos Estados Unidos. Além disso, tanto a esquerda quanto a direita dos Estados Unidos concordam que é preciso ter investigações e transparência militar. Um grande exemplo são os ex-presidentes Barack Obama, democrata, e Donald Trump, republicano, que deram entrevistas públicas. No ano passado, o Comitê de Inteligência da Câmara realizou uma audiência sobre o programa secreto do Pentágono. A NASA fez uma audiência pública sobre o assunto em junho. O que eu quero evidenciar com todos esses fatos é justamente o que eu disse anteriormente. Esse papo de OVNIs não é mais conversa de pessoas lunáticas que acham que o mundo está sendo invadido por extraterrestres. O assunto é debatido com seriedade. E mesmo que você não acredite, políticos dos Estados Unidos e líderes do mundo estão conversando sobre o assunto. Então, o que diabos está acontecendo, hein? Os Estados Unidos estão escondendo algo do resto do mundo? Por quê? Os ex-oficiais e ex-militares estão sendo censurados. Eu não tenho as respostas para todas essas perguntas, mas que algo de estranho está acontecendo, disso tenho certeza. E você? Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. E a mídia internacional, e principalmente a americana, está repleta de possíveis sinais, relatos e avistamentos de objetos voadores não identificados, os famigerados OVNIs. Nós já sabemos que a maioria desses supostos contatos fazem parte de teorias conspiracionistas ou narrativas sensacionalistas de tabloides que não estão preocupados com a verdade, mas com as visualizações. Nós também temos conhecimento, não é? Então, mas sempre existem aquelas fontes que são confiáveis o bastante para serem oficiais.
por virem de pessoas próximas a nós, em quem confiamos, e não ganhariam nada mentindo, ou por serem provas que são contundentes demais para que desconfiemos. Tudo isso nos impulsiona a reavaliar tudo o que sabemos até agora sobre o mundo e nossa realidade, para tentar encaixar esses novos conceitos, por mais estranhos que eles se pareçam no início. É justamente isso que preparamos para você hoje. Elencamos as principais evidências que comprovam a existência de seres alienígenas e vamos compilar tudo neste vídeo. Vamos analisar as melhores provas que encontramos e apontar todas as informações que conseguimos para que você possa chegar à conclusão. Será que realmente não estamos sozinhos no universo? Vamos iniciar. Alguns relatórios produzidos e entregues ao Congresso norte-americano indicam que pilotos da Marinha dos Estados Unidos e outros militares têm observado objetos voadores misteriosos ao longo de décadas. Esses fatos levantam algumas das melhores evidências que temos até hoje acerca da possível existência de vida fora da Terra. Houve a instauração de uma força-tarefa da Marinha que analisou diversos avistamentos presenciados por funcionários do governo dos Estados Unidos a partir de 2004. O Pentágono, embora não tenha evidências de que esses objetos tenham origem extraterrestre, confirmou que os avistamentos permanecem não identificados, como exigido pelo Congresso dos Estados Unidos no âmbito da Lei de Autorização de Inteligência Nacional de 2021. Isso provocou um marco significativo na ufologia. Aliás, uma das mudanças ocorridas a partir disso é que os investigadores norte-americanos já não usam o termo UFO, ou OVNI em português, que significa objeto voador não identificado. Em vez disso, adotaram a sigla em inglês WAP, que quer dizer Fenômeno Aéreo Não Identificado. Essa parece ser uma alteração pouco significativa, mas tem um sentido prático: afastar os estigmas que o conceito clássico carregava. Em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, uma série de avistamentos de OVNIs ficou conhecida como Foo Fighters. Esses encontros, que ocorreram principalmente nas áreas de combate na Europa, deixaram pilotos aliados e inimigos perplexos e intrigados, alimentando a especulação sobre a natureza e origem desses objetos. E sim, este é o mesmo nome da banda de rock que se inspirou neste evento, inclusive, para sua nomeação. Na época, o termo Foo era usado para descrever algo misterioso, inexplicável. Além disso, eles se inspiraram em um quadrinho popular na época chamado Smokey Stover. Segundo os relatos dos pilotos, as luzes estranhas pareciam acompanhar suas aeronaves de perto, realizando manobras ágeis e, aparentemente, desafiando as leis da física. As características mais comuns desses objetos eram luzes brilhantes, frequentemente de cor laranja, vermelha ou branca, que seguiam as aeronaves aéreas em altitudes variadas. Os Foo Fighters pareciam ser capazes de acelerar e desacelerar rapidamente, mudar de direção instantaneamente e, em alguns casos, desaparecer subitamente, sem deixar rastros. Isso deixou os pilotos confusos e preocupados com a possibilidade de serem armas secretas inimigas. Obviamente, muitas explicações foram levantadas para tentar dar conta do que realmente poderia ser aquele fenômeno. As principais diziam que poderiam se tratar de armas secretas do inimigo, já que as nações envolvidas estavam constantemente desenvolvendo armas avançadas e em sigilo, por motivos óbvios. Na mesma linha, alguns suspeitavam que os avistamentos não seriam especificamente armas,
mas atividades de espionagem, onde as luzes estavam sendo usadas para rastrear ou monitorar os movimentos das aeronaves inimigas. Outros diziam que essas luzes eram fenômenos naturais, como raios globulares, que podem ocorrer em ambientes de alta eletricidade durante tempestades ou ainda interferência eletromagnética causada por sistemas de radar inimigos. No entanto, as duas causas mais atribuídas aos fenômenos luminosos dos Foo Fighters foram a própria imaginação dos pilotos, que já estavam com a mente extremamente abalada por conta dos combates, o que é plausível, mas não explica a quantidade de avistamentos que coincidem independentemente das diferenças entre os pilotos e os lados da guerra. O governo dos Estados Unidos e de outros aliados realizaram investigações sobre os avistamentos, mas nunca chegaram a uma explicação definitiva. Após o fim da guerra, os relatos de Foo Fighters diminuíram significativamente e o fenômeno passou a ser menos discutido, mas permanece como um dos mistérios não resolvidos mais notórios relacionados a OVNIs. Bom, outro caso polêmico que não possui uma explicação racional e desafia os meios políticos e científicos foi o avistamento ocorrido em 1994 por um grupo de crianças que frequentava a escola Ariel, localizada no Zimbábue. Este episódio foi presenciado por cerca de 60 crianças, com idades entre 5 e 12 anos, que estavam no recreio durante o período da manhã. O que torna esse avistamento particularmente notável é a quantidade de testemunhas oculares independentes e as semelhanças surpreendentes nas histórias relatadas pelas crianças. As crianças afirmaram ter visto vários objetos estranhos no céu, que tinham formas variadas, mas, em geral, descreveram-nos como discos voadores ou esferas metálicas. Os objetos emitiam luzes coloridas e flutuavam em silêncio, pairando sobre a escola a uma altitude baixa. Eles notaram também a presença de seres estranhos que estavam fora das naves. Esses seres foram descritos como humanoides pequenos, com olhos grandes e negros e pele com tom cinza ou marrom claro. As crianças relataram que os seres as encararam sem comunicação verbal, mas transmitiram mensagens telepáticas. Essas mensagens alertavam sobre a importância de cuidar do planeta Terra e da vida que nele habita. Por mais que pareça difícil de acreditar pelo fato de que as principais testemunhas eram crianças, professores e funcionários da escola também avistaram o objeto e corroboraram com as narrativas. Além disso, vários relatos detalhados foram coletados de diferentes testemunhas e os depoimentos foram coerentes e consistentes. Inclusive, muitas das crianças envolvidas no avistamento afirmaram que o evento teve um impacto duradouro em suas vidas. Além dos observadores sustentarem a história ao longo dos anos, alguns seguiram carreiras em campos relacionados à consciência ambiental e à pesquisa sobre fenômenos não explicados. O evento também deixou uma marca emocional profunda, resultando em experiências pessoais de crescimento espiritual e um profundo senso de conexão com a Terra. Naturalmente, houve ceticismo e críticas ao caso, com alguns argumentando que as crianças podem ter sido influenciadas por histórias de OVNIs na mídia. No entanto, todos os fatos que apontamos, como a consistência das declarações das testemunhas e os impactos nas vidas das pessoas, desafiam muitas dessas críticas. Bom, nossa próxima evidência também é corroborada por uma série de testemunhas, sendo a onda de OVNIs belga,
um dos eventos mais conhecidos e documentados sobre o assunto. Os primeiros relatos sobre esse fenômeno ocorreram em 1989, quando várias testemunhas afirmaram ter visto luzes estranhas no céu da Bélgica. Essas luzes eram frequentemente descritas como triângulos luminosos, com 3 luzes nas extremidades e uma luz central vermelha. Os avistamentos eram frequentemente acompanhados por relatos de movimentos incomuns, como mudanças de direção em alta velocidade, movimentos silenciosos e manobras que pareciam desafiar as leis da física. A partir de então, a onda de avistamentos cresceu rapidamente e várias centenas de relatos foram feitos por testemunhas em todo o país. Muitos desses relatos foram feitos por pessoas respeitáveis, incluindo policiais, pilotos, controladores de tráfego aéreo e militares. A atenção que esses avistamentos atraíram levou as autoridades belgas a investigar o fenômeno de maneira séria e sistemática. Em 1990, um dos eventos mais notáveis ocorreu quando 2 caças F-16 da Força Aérea Belga foram enviados para interceptar um desses objetos misteriosos. Os pilotos relataram ter travado o radar nos OVNIs, mas não conseguiram se aproximar deles, pois os objetos pareciam manobrar com facilidade e acelerar a uma velocidade impressionante. Novamente, muito semelhante ao relatado pelos americanos neste ano. A resposta oficial do governo belga a essa onda de avistamentos foi o estabelecimento de uma unidade de investigação especial chamada SOBEPS, Sociedade Belga para o Estudo de Fenômenos Espaciais Não Identificados, criado especialmente para estudar o fenômeno dos OVNIs na Bélgica. Os SOBEPS recolheu inúmeros relatórios e depoimentos, realizou entrevistas com testemunhas, reuniu evidências fotográficas e de radar e publicou um livro intitulado OVNIs na Bélgica, em 1991, que detalhava suas descobertas. O caso dos OVNIs na Bélgica chamou a atenção da mídia internacional e atraiu a atenção de cientistas e pesquisadores de todo o mundo. Alguns céticos argumentaram que os avistamentos poderiam ser explicados como fenômenos naturais, como balões, aviões ou ilusões de ótica. No entanto, muitos dos relatórios e das evidências coletados pela SOBEPS permanecem inexplicáveis até hoje. E agora algo para você, caro amigo cético, que diz que todos os registros de OVNIs são feitos por câmeras ruins, no escuro, com movimentos bruscos e de cabeça para baixo. A próxima evidência que vamos mostrar vem justamente para contrariar essa máxima. E muitos dizem ser o registro de imagem mais detalhado já produzido até então. A foto em questão foi tirada em 1990, mas só foi revelada 32 anos depois, graças aos esforços do jornalista David Clark, que conseguiu uma cópia da imagem que havia sido guardada por Craig Lindsay, ex-assessor de imprensa da Royal Air Force, braço aéreo das Forças Armadas do Reino Unido. A imagem parece mostrar um enorme objeto em forma de diamante no céu, enquanto algo semelhante a um avião a jato aparece ao fundo. Muitos mistérios rondam esse avistamento, é claro, principalmente por conta de questões legais e governamentais. A fotografia foi analisada por Andrew Robinson, professor de fotografia na Universidade Sheffield Hallam. Segundo o especialista, a imagem não mostra sinais de manipulação. No entanto, Clark diz que não acredita que a imagem mostre uma nave alienígena. Ao invés disso, ele especula que o objeto seja uma aurora,
a aeronave ultra-secreta que os Estados Unidos teria fabricado e testado naquela época. No entanto, o testemunho registrado não é compatível com essa suposta aeronave secreta, pois, por mais que a super aeronave Aurora seria assim capaz de chegar a velocidades hipersônicas, ela não poderia levitar silenciosamente no ar como o OVNI de Calvin, como foi relatado pelas testemunhas. Para completar o mistério, não surgiram as outras 5 fotografias que acompanhariam a imagem revelada, que de toda forma seria a melhor imagem da série. Também não surgiram os autores das fotografias, cujas identidades permanecem sob sigilo. Talvez para preservar o segredo alienígena ou simplesmente porque existem leis de privacidade que estão sendo seguidas pelo governo britânico. É claro, existem muitos outros exemplos e caso você queira mais, diga pra gente nos comentários. Ok? Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!